Olá, pessoal. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Foi aqui que eu me formei em engenharia, fiz o mestrado, depois veio o doutorado. Eu preciso confessar que eu passei os meus últimos 10 anos de vida desenvolvendo pesquisas e projetos de consultoria para ajudar as empresas a serem melhores para o mundo. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre como a gente pode cuidar de um jardim melhor. Mas antes, eu vou explicar o porquê. Assim como na natureza, os nossos relacionamentos, as nossas organizações e a sociedade de uma maneira geral são formados por sistemas complexos. São sistemas complexos porque são formados por pessoas, por uma rede de pessoas que se relacionam e interagem todos os dias. E cada uma dessas pessoas traz a sua própria bagagem de vida para este sistema. E essa bagagem vem repleta de experiências, de crenças e valores que muitas vezes são diferentes ou complementares aos das demais pessoas. Portanto, os nossos relacionamentos, as nossas organizações e a sociedade formam sistemas complexos. E quando nós olhamos para as organizações, existem pelo menos 2 tipos de sistemas. O primeiro sistema é formado pelas organizações que têm um olhar de explorar o meio ambiente. São organizações que têm foco única e exclusivamente em um grupo de atores daquele sistema. No caso, os acionistas. São as empresas que buscam gerar o máximo retorno financeiro possível no curto prazo para os seus acionistas. Essas empresas são geridas numa forma de comando e controle. O outro sistema de organizações é formado pelas organizações que possuem uma orientação para atender e cuidar muito bem das necessidades das diferentes pessoas com as quais elas se relacionam. Sejam os acionistas, os seus fornecedores, os seus colaboradores, os clientes, os seus parceiros de negócio, o meio ambiente ou a sociedade de maneira geral. Essas empresas entendem o seu propósito maior e buscam impactar positivamente o meio ambiente no qual elas estão. São as organizações que geram impacto econômico, social e ambiental. Essas organizações tendem a ter um olhar de longo prazo. Elas buscam cuidar das próximas gerações que estão chegando. E eu gostaria de fazer um teste agora aqui com vocês. Dessas organizações, qual delas que vocês gostariam de trabalhar? Quem gostaria de trabalhar na primeira organização? Levante a mão, por favor. Dá para ver que ninguém levantou a mão aqui. E quem gostaria de trabalhar no segundo tipo de organização? Por favor, levantem a mão. Dá para notar que praticamente a sala inteira levantou a mão. E é interessante que aqui nós estamos cheios de millennials que preferem trabalhar nas organizações desse segundo sistema ou desse sistema B. Vocês agora acabaram de reforçar 3 resultados de pesquisa que eu tive nos últimos 10 anos. O primeiro resultado é que aquele grupo de organizações que tem uma lógica de explorar o meio ambiente, de comando e controle, essas organizações tendem a ter uma alta taxa de insucesso das suas iniciativas estratégicas. Eu analisei mais de 1000 pesquisas no mundo todo, em países como Austrália, Estados Unidos, China e Brasil, e identifiquei que cerca de 60% a 90% das mudanças daquelas organizações tendem a falhar no longo prazo. A principal causa é que elas estão buscando explorar o meio ambiente e não colaborar com o meio ambiente. Na contramão, essas organizações que buscam vivenciar um propósito maior, elas tendem a gerar uma satisfação 6 vezes superior para todos os seus stakeholders, para todas as suas pessoas com as quais elas interagem. Neste momento, estou avaliando 1.115 das maiores e melhores empresas do Brasil e estamos encontrando aqui na USP um seleto grupo de empresas que gera um impacto positivo no seu meio ambiente. São empresas como a Reserva, a Natura, o Boticário, o Hospital Albert Einstein, a Fazenda da Toca, a Jacto. São empresas que vivenciam seu propósito e geram um impacto positivo para todas as pessoas com as quais elas interagem. Nos Estados Unidos, o professor Raj Sisodia encontrou o mesmo grupo de empresas, que são chamadas de empresas humanizadas, e lá elas geram um retorno para os seus acionistas 9 vezes superior à média das demais empresas.
Então vocês acabaram de reforçar todas essas pesquisas que são feitas no mundo todo. Um terceiro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é que essa grande transformação que está em curso no mundo dos negócios vai vir com o fortalecimento dos millennials no mercado de trabalho. Hoje os millennials já estão questionando o significado de sucesso dos negócios. E analisando os dados do IPEA, eu projeto que até 2030 os millennials vão representar 63% da força de trabalho aqui no Brasil. Se hoje os millennials estão abrindo as suas startups, se hoje eles estão começando a ocupar alguns cargos de trainee nas multinacionais, até 2030 as suas startups terão decolado e eles estarão ocupando os cargos de liderança e gestão nessas multinacionais. Será o momento em que nós teremos uma grande transformação no mundo dos negócios. E para que essa transformação seja o mais positiva possível, só falta uma coisa. É importante que todos nós tenhamos consciência dessa complexidade que é o sistema organizacional e tenhamos consciência de como nós podemos agir para ter o impacto mais positivo possível. E para poder ajudar as pessoas a fazerem isso, eu descobri um experimento que qualquer pessoa pode fazer na sua casa ou no seu apartamento. Junto com a minha esposa, e nós moramos num apartamento, nós resolvemos construir um jardim. Nós compramos as madeiras, cortamos as madeiras, preparamos toda a estrutura de um jardim vertical. Na sequência, nós compramos alguns vasos de fibra de coco, para ter o caráter mais natural e orgânico possível. Compramos algumas mudinhas e fomos plantando essas mudas. No início, nós tentamos plantar as mudas mais diversificadas possíveis. Tem ali como antúrio, orquídea, bromélia, algumas ervas como cebolinha, salsinha, manjericão. E com o tempo, eu fui me desenvolvendo para aprender a cuidar daquele jardim todos os dias. Logo no início, eu cometi algumas falhas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é que eu chegava do trabalho à noite e ia aguar as plantinhas. E não era bom, eu estava encharcando elas. Eu descobri logo nos primeiros dias que eu teria que colocar água nelas logo pela manhã, para aproveitar a maior atividade metabólica que elas têm durante o dia. Eu também fui descobrindo que nem todas as plantas precisam de água todos os dias. Algumas das plantas precisam de água a cada 2 dias, outras uma vez por semana. Eu fui descobrindo também que conforme o meio ambiente muda, eu teria que mudar a forma como eu estava cuidando das plantas. Nos dias que chovem, elas precisam de uma quantidade menor de água. Nos dias que faz sol mais forte, elas precisam de uma quantidade maior de água. Descobri também que quando pego um pulgão em uma das plantas, eu tenho que estar observando o mais rápido possível aquele fato para cuidar bem daquela plantinha. Porque se eu não cuidar bem dela, existe uma interdependência do sistema. O pulgão pode pegar as outras plantas com resistência menor e ele pode matar aquelas outras plantinhas. No início, várias plantas morreram, algumas eu tive que doar para o meu pai. O jardim foi evoluindo, e eu fui aprendendo com esse processo. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês 7 lições para que nós possamos cuidar melhor das nossas organizações, dos nossos jardins e da nossa sociedade. A primeira lição tem a ver com o fato de que cada planta ela é singular. Cada planta tem necessidades de água e de sol diferentes. E o mesmo acontece nas organizações. Cada pessoa é singular nas organizações. Cabe aos gestores e às lideranças observarem, reconhecerem isso e atenderem às necessidades de cada uma das suas pessoas. A segunda lição é que a qualidade do meio faz toda a diferença. Nas plantas, isso tem a ver com a qualidade do solo. O solo tem que ter os nutrientes necessários para que elas possam crescer. Nas organizações, tem a ver com a qualidade dos nossos relacionamentos. As pessoas têm que criar um ambiente positivo, onde as próprias pessoas possam aprender e crescerem juntas. O terceiro aprendizado tem a ver com observar os sinais que vêm do ambiente. Nos dias que faz sol, a gente tem que colocar mais água, nos dias que chove, uma quantidade menor de água. O mesmo acontece nas empresas. Dependendo da mudança que acontece no ambiente externo, as empresas têm que se adaptar, têm que aumentar o ritmo dos seus projetos ou até mesmo mudar o escopo das suas iniciativas. A quarta lição é que existe um equilíbrio sistêmico na natureza.
Cada planta, o meio ambiente e os seres que interagem com elas estão em pleno equilíbrio. O mesmo acontece nas organizações. Existe um equilíbrio de trocas sistêmicas entre as diferentes pessoas que interagem com cada sistema organizacional. E se essas trocas não estão equilibradas, a tendência é que as mudanças falhem no longo prazo. Por exemplo, não adianta a gente querer melhorar a experiência de compra dos nossos clientes ou dos nossos pacientes, se for um hospital, se nós não trabalharmos a experiência dos nossos colaboradores. O quinto aprendizado é que a diversidade ela é uma força. No meu jardim, se eu tivesse plantado um único tipo de plantinha, a tendência é que eu poderia ter perdido todo o jardim ao longo do tempo. O mesmo acontece nas organizações. A diversidade de pensamentos ajuda as empresas a reduzirem os riscos e aumentarem a probabilidade de sucesso das suas iniciativas. A sexta lição é que existem ciclos evolutivos naturais. Cada planta tem o seu tempo natural para florescer. O mesmo repete nas nossas organizações. Muitas vezes os gestores querem acelerar o ritmo das mudanças ou querem implementar iniciativas que as pessoas e que a própria organização não está preparada para aceitar naquele momento, pois existem níveis de maturidade diferentes e nós temos que reconhecê-los e respeitá-los. A sétima lição aprendida é que a qualidade dos resultados do jardim depende da qualidade ou da condição interior do jardineiro. E nas organizações, a qualidade dos resultados gerados depende da condição e da qualidade interior dos líderes e dos gestores. Se eles não estiverem preparados com um grau de consciência mais elevado sobre aquele sistema no qual eles estão inseridos, a tendência é que as mudanças falhem no longo prazo e a tendência é que o impacto gerado não seja positivo. Através dessas 7 lições, eu pude me desenvolver enquanto pessoa, enquanto jardineiro, e hoje o meu jardim, ele ocupa a parede inteira. Todas as pessoas que vão em casa ficam maravilhadas com o jardim, é uma das coisas mais bonitas do meu apartamento. Para mim é um prazer enorme acordar cedo todos os dias, ir observar as plantas, entender como elas estão, regá-las, e todos os dias eu levo a minha filha de 4 meses para poder tocar, para poder sentir a natureza. E aos poucos eu vou desenvolvendo e ensinando ela sobre a complexidade do mundo e sobre como nós podemos nos prepararmos para sermos pessoas melhores e podermos cuidar do nosso próprio jardim. Eu acredito que se cada um desenvolver essa habilidade de cuidar melhor dos seus relacionamentos, nós podemos criar um mundo muito melhor. E talvez, a partir de agora, todos nós devêssemos olhar os nossos relacionamentos, as nossas organizações e a sociedade como se fossem um jardim, que basicamente precisam ser cuidados todos os dias por nós. Muito obrigado.